A família é uma bênção de Deus. Estamos iniciando mais um programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com a nossa convidada Aline Maffezoli Santos. A Aline, ela é brusquense, mas reside em Itajaí. A Aline é psicóloga, terapeuta, bioenergética. Nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito da gravidez consciente, né? Uma coisa muito importante, né? Que às vezes as pessoas não param muito, não se detêm muito na importância deste assunto. Mas a Aline hoje vai estar falando um pouquinho, lapidando um pouquinho para a gente, né? É tão bom a gente ouvir coisas importantes, né? Então, eu gostaria de iniciar contigo, Aline. Quero agradecer muito a tua presença, né? Muito bom a gente ter a Aline aqui, principalmente porque a gente também se conhece há muitos anos, desde a época de faculdade, né? A gente já se conhece e sempre teve muita amizade. E eu vejo muito importante a questão de estar falando a respeito daquilo que a pessoa tem de bom para passar para a gente, né? Então, Aline, o que seria gestação consciente? Também quero agradecer o teu convite, né, Obrigada. Beatriz, por estar aqui, voltar aqui para a terra natal e podendo agora responder a tua pergunta. Gestação consciente, ela já se inicia já antes, né? Numa concepção consciente, aonde tanto o pai quanto a mãe decidem ter um filho e esse filho começa a ser planejado pelos dois. Eles começam a fazer orações ou meditações, isso vai depender da fé que eles seguem, né? Já se preparando para receber essa pessoa, esse ser, dentro do elo da família deles, né? Então, a partir do momento que eles já estão pensando em engravidar, esse serzinho já está sendo pedido por eles, né? Em oração, em meditação, pedindo que essa alma seja boa, seja de transformação, seja um ser de evolução, que um ser que vem fazer o bem aqui para a Terra, né? Então eles já vão fazendo essa intenção para que esse filho venha já com toda essa consciência. Em seguida, essa gestação já se torna consciente porque esses dois pais já sabem da presença desse bebê e eles vão fazendo toda uma continuação desse trabalho de vínculo dessa mãe com esse bebê já desde a barriga, né, do pai, da participação do pai nisso tudo. E esse casal que faz esse tipo de trabalho, ele já tem noção que ele é responsável porque ele é uma via de trazer esse ser para o mundo, né? Então ele já tem uma consciência de que é muito mais importante não deixar só um mundo bom para esse filho, mas especialmente de deixar um filho bom para esse mundo. Veja só, quando você fala assim a questão da oração, essa questão dessa interação entre pai e mãe, poxa, isso creio que deve ser muito válido para uma criança que está se gerando, não é verdade? Porque quando se fala da bioenergética, acredito que é essa energia maravilhosa, né? A bioenergética, ela fala de uma energia de vida, né? Uma energia que não é vista, que não é palpável, mas que ela existe. Só que as pessoas usam ou entendem essa energia como um fator místico ou um fator mítico. Na verdade, o meu trabalho, eu entendo que o ser humano ele é composto de corpo, né, mente e espírito. Então, há uma espiritualidade. Independente de qual religião e de qual fé esse casal segue, jamais pode ter a divisão. A família ou o ser humano, ele precisa aceitar de uma vez por todas que ele é essa tríade. Ele é tudo isso num só. Então, não adianta ele só se importar com o físico se ele não alimenta o mental e o espiritual. Não adianta só alimentar o mental se ele não está contribuindo com o físico, com o espiritual. Aí, né? Então, corpo e mente tem essa ligação. Tem, e o espírito, a espiritualidade, sim, né? A fé. Sim. A fé dessa pessoa. Então, é essa tríade que eu vejo que faz o ser humano ficar completo. E que faz ele se tornar consciente de outras, da responsabilidade dele nesse mundo.
Veja só, Aline, qual é a necessidade de um bebê desde que ele nasce? Então, quando a gente fala de bebê, eu sempre gosto de pedir para que a pessoa se coloque no lugar desse bebê, né? Feche os olhos e entre em contato com o teu bebê interior, com o bebê que você foi. Qual é a sua necessidade? A necessidade de um bebê é a mãe e o pai deu. A necessidade desse bebê é ele ser alimentado, né? É ele ser cuidado e ele continuar uma gestação fora da barriga. O bebê, para a espécie humana, ele é filhote até os 3 anos de idade. Então nós temos que ter consciência de que não é só porque ele saiu da barriga da mãe que acabou o cuidado, que acabou o carinho, que acabou a proximidade, né? Então as mulheres estão batalhando para engravidar, aí elas engravidam, aí elas têm o bebê dentro da barriga delas, aí daqui a pouco elas não aguentam mais esse bebê dentro da barriga delas, porque elas não veem a hora que esse bebê nasce. Aí quando ele nasce, não vê a hora de botar ele no quarto dele, não vê a hora dele dormir a noite toda. Quer dizer, vamos parar, vamos observar, esse bebê está nesse mundo, está em adaptação, da mesma maneira que você também está em adaptação com ele. E não é o corte brusco de separação que vai fazer essa ligação ou a confiança e toda a estrutura biológica, neurológica que essa criança necessita para se tornar um cidadão mais seguro, mais conectado com as suas emoções. Aí a telespectadora pode dizer, mas o meu bebê dorme na cama dele desde que nasceu e ele não tem problema nenhum. Né? Eu não estou querendo dizer que esses bebês têm problemas. Né? A partir do momento que a gente entra dentro de um consultório e essa família está aberta para serem analisadas e a gente buscar o que está acontecendo, é outra história, porque as pessoas vão buscar porque querem. Sim. E porque estão abertas, né? Mas na minha concepção e na concepção de vários autores que eu acabo estudando, né, eu acredito que a necessidade de um bebê assim que nasce é a necessidade da mãe. Ponto. Até porque, na verdade, é um ser indefeso, né? Uhum. Quando se fala de bebê, qual é a defesa que ele tem? Nenhuma. Sim. Depende do adulto, na verdade, né? Sim, e depois assim, aí tem aquela história, né? Bebê na barriga da mãe não sente nada. Mas um bebê dessa idade não sente nada, mas ele nem vai lembrar. E aí a gente entra na questão das memórias celulares, né? Exatamente o que eu ia lhe perguntar agora. O que a memória celular tem a ver com esse tipo de situação? Então, várias pesquisas, vários autores, eu não vou me ater a cada um deles aqui, porque senão a gente vai ficar aqui a tarde toda, né, Beatriz? Mas... seria até interessante, porque, na verdade, nós não temos tempo para isso. Mas assim, cada vez mais os cientistas estão descobrindo coisas que em algumas culturas milenares já se sabia. Né? Mas como o conhecer empírico não é levado a sério dentro do conhecimento científico, né? Hoje em dia está sendo observadas, primeiro que os bebês sentem muita dor, eles sentem 30% a mais de dor do que nós, né? Então qualquer procedimento violento, eles estão sentindo dor, sim, e desde o momento que existe a concepção desse bebê e esse bebê está se tornando matéria, né, ele está se tornando um ser biológico, né, automaticamente as células já estão imprimindo memórias emocionais, né, e geralmente fica no DNA, né, porque o DNA ele é uma célula de informação e desde quando ele está sendo formado ele já está registrando memórias. Tanto que hoje em dia técnicas que antes se olhavam como técnicas místicas e que não tinham valor nenhum, mas técnicas como regressão, como respiração consciente, hoje se tem sido visto ao longo dos atendimentos que as pessoas acabam tendo acesso
a memórias até pré-verbais, né? Antes deles criarem a própria linguagem, eles estão tendo acesso a essas memórias. Então, memórias de terem deixado sozinhos no berço, chorando por muito tempo, passado fome, memórias que realmente são registradas dentro de nós. Sim. Então, por essa informação, é que nos deixa claro o quanto é importante a nossa responsabilidade no desenvolvimento desse ser. Aí vem aquela questão do compromisso com a criança, que muitas vezes a gente ouve, né? Como a gente ouve isso? Ele é pequeno, ele não entende, ele não sabe, e na verdade esses cuidados são muito significativos. Que ouvindo falar, poxa, tem um peso enorme. Sim, na vida de uma criança, não é verdade? Que está se gerando, que está crescendo. Sim, não, e até eles estão aí atrás de várias pesquisas querendo relacionar os comportamentos mais agressivos dos bebês, das crianças depois, né? Depois de uma certa... Da onde que vem esses comportamentos agressivos, a própria ansiedade, o próprio distúrbio de TDAH, que até o próprio criador dessa síndrome diz que não existe, né? Então, aonde que está sendo feito esses primeiros registros? Né? Por que uma criança se comporta de uma determinada forma e outra não? Eles estão até querendo fazer uma comparação até no nível de inteligência e no nível de concentração, né? Crianças que são acolhidas, criadas perto dos pais, com o cheiro, com a presença deles, a estrutura emocional que esses bebês se tornam ao se tornarem crianças, adolescentes e adultos, né? E a estrutura de bebês que não tem esse acolhimento, não porque a mãe não quer, mas por causa de cultura, porque ela aprendeu assim, e aí o nível de insegurança, o nível de medo, o nível de relação social, o nível de responsabilidade que essa criança vai se sentir diante de uma sociedade. Sim. Bom, aí sim, vai assunto para mais de metro, né? Assim, a nossa fala está fantástica, mas vamos para o intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com a nossa convidada Aline Mafezoli Santos, brusquense, mas que reside em Itajaí. A Aline, ela é psicóloga e terapeuta bioenergética. Nós estamos falando a respeito de gravidez consciente. Então, Aline, como a gente estava conversando a questão da memória celular e tudo mais, eu gostaria de te perguntar, enquanto profissional, qual a sua forma de atendimento diante desse quadro, Aline? Então, assim, o meu atendimento, as pessoas ligam, marcam, eu recebo elas no meu consultório, eu atendo só adulto. Sim. Né? Adolescente vai depender da idade, do caso, se esse adolescente está querendo ir para terapia, né? Se ele realmente quer isso. E a pessoa me traz a problemática dela e aí ali se inicia a terapia. Então eu tenho algumas técnicas, desde de exercícios físicos, de técnicas que têm um objetivo. O meu objetivo agora é aterrar essa pessoa, é fazer essa pessoa ficar consciente, entrar na sua realidade, como até respiração, que eu também trabalho com a respiração do renascimento ou respiração consciente, se quiserem procurar na internet, né? E a minha forma de trabalhar é sempre buscar o que essa pessoa viveu. É uma busca da infância dessa pessoa, ela analisar e estudar a vida dela, ela olhar, ela ter a possibilidade de olhar para a história dela. Muito da nossa história a gente não quer ver, a gente não quer assumir, é duro para a gente porque a gente tem que lidar com os nossos erros, e os nossos erros são as nossas sombras. A gente não quer entrar em contato com as nossas sombras porque a gente não quer saber que um dia ou a gente errou, ou aonde está o meu defeito. Mudança, a gente não sabe lidar com isso. Mudança, tudo. A gente não sabe aceitar isso de forma calorosa e amorosa, tá tudo bem, entendeu? Nós não vamos ser seres horríveis só porque nós cometemos erros. Justamente nós cometemos erros ou a gente
repete os erros, mas não a nível de sarcástico, quando a gente gosta de sofrer, não, mas porque é necessário a gente repetir os erros para que haja transformação. Então esse erro continua sendo cometido porque a gente ainda não aprendeu a lição, a gente ainda não transformou, a gente ainda não transmutou, a gente ainda não passou adiante, porque quando a gente passa adiante, não existe mais necessidade de se cometer o mesmo erro, porque realmente houve o aprendizado. É tão impressionante porque a gente ouve as pessoas falar de mudança e as pessoas querem mudança, mas a interior é tão difícil, né? Sim. Vamos supor, eu tenho uma paciente que quer resgatar a relação com a filha, né? Acha que foi uma relação mais distante. Eu não vou resgatar só a relação dela com a filha dela, eu vou resgatar a relação dela com ela mesma. Aonde que ela também se perdeu? Né? Como é que está a criança dela? A criança está ferida? A criança está machucada? Ela carrega ainda algumas dores com relação aos pais que ela nem sabe? A nível inconsciente, a nível de memória celular que fica registrado num nível de consciência que a gente não tem acesso. Aliás, a gente tem acesso, é só encontrar a ferramenta correta, né? Sim. Mas a gente vive sempre no inconsciente. O inconsciente é que fica mandando as mensagenzinhas e a gente fica ali patinando, né? Veja só, Aline, as jovens grávidas, principalmente aquelas não conscientes, como que você percebe a preocupação com os cuidados do bebê? Voltando um pouquinho. Então, na verdade, assim, quando a gente fala jovens, não necessariamente as jovens em si não têm consciência do seu processo, né? Eu acho que a gente ainda vive uma mudança muito particular nessa questão da gestação, porque nós viemos de uma geração onde a gente aprendeu como mulher, a minha geração, que é primeiro a profissão, depois o casamento, depois... Então, a minha geração é muito preocupada com a parte profissional, com o dinheiro, com o sustento da casa. Hoje, o salário da mulher contribui muito para dentro da casa, né? Então, assim, não vejo hoje que só as jovens não têm a consciência do processo delas. Eu vejo hoje que as mulheres também não têm, né? Vão protelando a gestação, quando percebem está em idade de ficar grávida, a cobrança familiar, aí engravida por quê? Porque tem cobrança, porque a idade está passando, porque o marido quer e ela não quer. Então ali já não tem alguma coisa que já não está se acertando. Já não tem consciência. Já não tem consciência, né? Então assim, engravidam e levam uma gestação, às vezes que nem se comunicam. Eu percebo que tem mulheres que falam, eu não consigo conversar com o meu bebê. Olha, mas esse bebê tem memória, ele está ligado a você, ele está dentro da sua barriga e ele vai te escutar. E essa comunicação é muito importante, que você tome banho conversando com esse bebê, trocando ideia com esse bebê. Então, assim, hoje eu vejo que não são só as jovens, né? Hoje eu vejo uma mudança nesse âmbito gestacional bem amplo. Bem amplo. Então, assim, tem uma parcela que já procura terapia, que já procura um outro tipo de relação, livros, palestras, né? E outras eu vejo que não procuram. Só que aí é interessante também a gente não julgar essas mulheres, mas que a gente possa observar o histórico delas também, né? Porque quando a gente fica grávido, a gente traz toda uma ancestralidade por trás da gente. Então, a gente traz a gestação nossa, como bebês, a gente traz o nosso pai, a nossa mãe, a gente traz os nossos avós, e tudo o que uma ancestralidade e uma cultura veio trazendo de informação para essa mulher atual. As raízes, né? As raízes. Então, assim, a gente não pode julgar essa mulher como uma mulher que não é consciente. Mas é uma mulher que está fazendo aquilo que ela aprendeu. E que até então ela acha que é o melhor, sim, ou que é o correto. Mas, de repente, é até o momento dela se transformar também. Dela procurar uma nova visão, uma outra visão. E até quebrar o paradigma. Eu não quero repetir o que minha mãe fez, o que minha avó fez. Talvez esteja em minhas mãos mudar uma próxima realidade. Porque as gerações também estão mudando.
né? Então, agora eu sou um agente de mudança, então tá na hora de eu, como mulher e como mãe, mudar a minha perspectiva de olhar o meu bebê e o futuro dessa criança. Aline, veja só, como que uma família deve se posicionar diante de uma jovem, talvez, ou talvez uma adolescente, sei lá, que acontece uma gravidez? Eu não sei se eu posso dizer precoce, eu posso dizer inconsciente, não sei o que a gente poderia né? A questão da sexualidade hoje bastante também doente, né, na nossa sociedade. Mas, na verdade, quando alguma coisa acontece nesse sentido, a melhor coisa que tem é a família acolher. Né? Eu sei que hoje em dia, por mais que dentro dessa família pode haver algum cunho religioso, ou algum cunho de ter feito algo que não deveria ser feito, de olhar a gestação como um erro, né? Mas é importante que a família ultrapasse isso, né? Olhe que essa menina está precisando de ajuda e que mais ainda, não só a menina, mas principalmente esse bebê que está vindo. Então essa menina precisa ter um suporte, né? Uma base para que ela fique bem, para poder ela ser o suporte para esse próximo bebê, né? Então você pode ver que é contínuo, né? Então quer dizer, ela já engravidou precocemente, talvez de alguém que nem vai assumir, né? De um rapaz que nem vai assumir, ou vão assumir ou vão duas pessoas talvez imaturas. E aí na hora que abre para a família também é imatura, né? Então nesse caso os pais têm que estar com uma maturidade muito mais fincada na base do amor do que eles. É nesse momento que o pai e a mãe têm que mostrar que eles estão ali para o que der e vier. Você mencionou uma palavra muito bacana, imaturos. Às vezes os pais cobram, né, da adolescente e são mais imaturos que a própria adolescente. E nesse caso, assim, eu me coloco como profissional. Quando um paciente chega no meu consultório com um determinado conflito, a primeira pergunta que eu me faço é: e esse conflito em mim, eu resolvi? Quem disse que eu, como terapeuta, sou a detetora de todo saber? Eu também sou um ser humano. Eu também tenho os meus erros. E como mãe, a partir do momento que meu filho erra, ou meu filho me traz uma problemática, a primeira pergunta que eu me faço: e eu? O que eu estou contribuindo para o andar desse meu filho? A questão de ser altruísta, se colocar no lugar do outro, isso é muito... O empático, né? A empatia, né? Exatamente. E a humildade, né? De você humildade, não muito impor, bem colocado, humildade. né? De você não impor que a tua verdade seja a verdade absoluta e a melhor de todas, mas de você se perguntar: ok, no lugar dele, o que eu faria? Falta tanto a questão da humildade quando te vejo falar, né? Como a gente ouve isso, né? Sempre, às vezes as pessoas pensam que sabe mais que o outro, que ela pensa está certo, que o outro está equivocado. Como a gente observa. É por isso que é complicado eu falar da questão de uma gestação consciente vai trazer filhos mais assim, assado. Né? A mulher pode estar em casa e se perguntar: não, mas o meu filho... não, mas eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para dizer que o seu método não é o ideal ou não é o certo. Mas assim que uma problemática for detectada, que haja a humildade dessa mãe e de reconhecer: poxa, naquele momento eu não estava bem. Naquele momento eu estava desestruturada. Naquele momento eu precisei de ajuda. Ou agora estou precisando de ajuda. Seja mãe, seja pai, né? Ou seja eu como profissional, em um momento que eu atendo e digo: não, peraí, esse conflito já foi resolvido em mim? Está sanado em mim? Até aonde eu posso ir com isso? Né? Eu vejo assim, essa questão de poxa, será que eu resolvi isso em mim? Como que está isso em mim? Como é que eu vivi isso? Eu vejo também uma forma, uma maneira de estar ensinando o filho também a retomar o que é dele. É verdade? A trabalhar também o sentimento dele, trabalhar o comportamento dele, talvez eu diria, essa energia que você fala, que isso é uma coisa tão fantástica, se a gente parar para observar o que é a energia do nosso corpo, né, que é muito importante. Né? Então eu vejo que não é só uma questão também de estar se policiando e se olhando, mas também de estar transmitindo, né, para a criança, para o jovem, talvez até para o próprio adulto, né, essas questões.
Aline, assim, ó, o que gostarias de estar deixando para essas pessoas que estão assistindo o nosso programa, como uma mensagem, como uma... O que gostarias de estar dizendo para eles em função do assunto que a gente está abordando? Então, diante do que vem o ser humano vivendo, a era atual, eu vou seguir a linha da maioria dos religiosos, dos líderes religiosos, independente da crença que eles seguem no mundo inteiro. A única coisa que salva o ser humano hoje é o amor. E antes de você achar que você sabe o que é o amor, é importante que você também olhe para o perdão, para o acolhimento e para a paz que você anda emanando dentro do seu convívio, a energia. Você emana e as pessoas que estão ao redor captam que tipo de comportamento e sentimentos que você vem repetindo. São negativos? São autodestrutivos? Ou são sempre pela construção do amor, do perdão, da prosperidade? Né? E quando eu falo prosperidade e abundância, eu estou querendo dizer, você acorda hoje e você diz, como eu sou próspera? Porque eu tenho o ar que eu respiro, eu tenho a casa, eu tenho o alimento que me alimenta, eu tenho a minha palavra e o meu corpo todo para poder transmitir isso. Né? Então, você é esse canal, é só se perguntar. Então, para mim, hoje, o que salva a humanidade em termos de espiritualidade e mentes perturbadas é apenas o amor, o acolhimento, o perdão. Bacana a gente ouvir isso, né? Muitas vezes a gente fala do amor, né? E acha que é uma coisa tá tão longe da gente, uma coisa, né? É uma coisa grandiosa, mas está dentro de cada um, é a forma como se lida, né? E a forma como se entende esse amor, né? Entende esse amor. Muitos Exatamente. acham que amam. Acho que está na hora da gente poder pesquisar mais, olhar mais o que é a qualidade desse amor. Muito bem colocada, a qualidade do amor. Eu sempre falo da questão do amor verdadeiro, né? Que é aquela questão, né? Todo mundo ama, com certeza, sem dúvida, né? Mas que amor que é esse, né? Às vezes é bom a gente parar, me coloco também e se perguntar que amor que é esse que eu estou vivendo. Aline, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença, né? Eu quero agradecer muito também a audiência, né? As pessoas que comentam a respeito do programa. Agradeço muito, obrigada pelo carinho. Eu quero mandar um abraço para o Gabriel, para a Fátima de São Paulo, que estão sempre em sintonia com a gente através do nosso site, e também para o Nivaldo Pacheco de Pindamonhangaba. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana com o programa Ouvindo Família. A família é uma bênção de Deus.